Padrões de pensamento produzem diferentes ações diante da vida. Texto e voz de Ângela Perrine, psicóloga clínica. Os padrões de pensamento podem ser negativos ou positivos. É a maneira de pensar e sentir que nos remete à forma de enfrentar o mundo. Os pensamentos refletem no julgamento interno da capacidade de lidar com os desafios, entender, compreender e resolver os problemas diários. Não existe modelo de perfeição para a solução de problemas. O que deve ser feito é a busca de soluções para se ter e obter uma vida saudável. O que precisamos é saber o que fazer e como fazer, pensando e agindo de forma consciente e também assumir as responsabilidades pelas consequências dos pensamentos e das ações. Viver conscientemente é assumir de forma responsável a vida. Quando surgem pensamentos negativos e a pessoa se sente fracassada, derrotada, um zero à esquerda, tudo isso são erros de julgamento que pode ser uma visão distorcida de si, uma baixa da autoestima. Essa visão pode ter sido construída ao longo da vida por meio de crenças negativas. É preciso tentar exorcizar a carga negativa e as crenças negativas. É preciso ter um cuidado em relação a tudo isso, desses pensamentos negativos, e tentar focalizar os seus pontos fortes, elevando a autoestima. Muitas pessoas, tanto na fase da infância como adulta, tendem a sentimentos e reflexos de pensamentos negativos, como desvalorização de si mesma. Entretanto, alguns tentam esconder os sentimentos, tornando-se pessoa rígida, agressiva, obsessiva e até implicante. São pessoas infelizes, de mal com a vida, e geralmente apontam os seus fracassos e decisões no outro. Por que certas pessoas conseguem ter uma determinação definida, autoestima valorizada, e outras vivem submetidas à provocação, submissão, crítica e até humilhação, resultando numa autoestima negativa? O que podemos propor é ter uma atitude, um dever ético consigo, amar-se e respeitar-se. Não existe fórmula para o comportamento humano. O pensamento produz ações. Uma força interna nos impulsiona a uma determinada ação, que pode ser positiva ou negativa. As emoções são forças potentes e poderosas, assim como a força dos 3D, que impulsionam para a vida. Desejo é o ponto de partida para a realização. Geralmente, a pessoa tem convicção daquilo que quer fazer para atingir o seu objetivo. Decisão é uma forma de realização referente ao aqui e agora. E determinação é a força de energia vital quando estamos empenhados na realização de uma meta, um objetivo. Bom exemplo é o caso da jovem americana, de 13 anos de idade, que escalou a montanha do Everest e chegou ao topo, superando as dificuldades em relação à altitude, desgaste físico e emocional. Ela levou em consideração o seu desejo, chegar ao topo do Everest, e conseguiu. Por outro lado, muitas vezes a pessoa, ao realizar um trabalho, obtém um êxito inesperado, atinge a promoção, fama, sucesso, e alguns saem da pobreza para o estrelato, que resulta em mudança comportamental pela exposição da imagem, pela falta de privacidade, misturando a vida pública com a particular. Ao mesmo tempo, sofrem pressões, críticas, assim como elogios, que enaltecem a sua personalidade. Podemos dar o exemplo desse sucesso a determinados jogadores de futebol, considerados ídolos,
cantores, atores, políticos, cientistas, pesquisadores, enfim, pessoas que atingiram um determinado sucesso. Geralmente surgem novas propostas de trabalho, oportunidades, ganhos em dinheiro, poder, facilidades sociais, novos amigos, ambientes sofisticados, enfim, uma enxurrada de conquistas que valorizam o ego. Os outros olham para ele, veem como uma celebridade, um ser dotado de altos conhecimentos, mas ele se sente que não é nada daquilo. Vale ressaltar certos casos de pessoas que têm complexo de inferioridade, baixa da autoestima, visão pessimista pelo próprio conceito de se achar sem qualidade e de se perceber de forma valorativa baixa. O que acontece? O indivíduo é invadido pelo sentimento de culpa, não se achando merecedor de tantos êxitos. Passa a sentir uma necessidade de punição. Uns recorrem ao isolamento, outros refugiam-se nas drogas, envolvem-se em escândalos e confusões. Outros entram em estado depressivo, doença do pânico. Esses efeitos provêm do despreparo para a nova situação, que é o sucesso, o glamour, o poder, a fama, a facilidade de dinheiro e a exposição da sua autoimagem. Passam a ser considerados uma celebridade, perdendo a privacidade e não sabendo distinguir a vida pessoal da pública. Outros tornam-se pedantes, talvez pelo traço de personalidade tímida ou narcisista. É necessário ter uma boa estrutura familiar, o conhecimento das emoções e o seu valor pessoal para não se tornar uma vítima do sucesso. Já dizia o pai da psicanálise, Sigmund Freud, é mais fácil lidar com o fracasso do que com o sucesso. Algumas pessoas têm o sentimento de supervalorização, ficando com o ego inflado, achando-se onipotentes, poderosas, assumindo a vaidade pessoal narcísica. Mas como é tudo passageiro, deve-se ter o cuidado de não sair da realidade, porque o sucesso pode subir a cabeça, ocorrendo desvios de conduta, marginalidade. O que se faz necessário é o apoio psicológico em ambos os casos. Autoestima não se confunde com inteligência. Muitas vezes, um teste de investigação sobre indicadores intelectuais e emocionais ou de inteligência emocional, motora, artística ou outras, pode prover um resultado de um QI elevado. Ainda assim, é possível que essa pessoa não tenha uma autoestima valorizada, o que se percebe que a autoestima independe do grau de inteligência, mesmo tendo as suas qualidades definidas. Entretanto, se a pessoa não consegue ter autoconfiança e autorrespeito para enfrentar as dificuldades e adversidades da vida, como resultado, constrói uma imagem negativa de si mesma. Dicas: antes de reclamar, pense o que pode ser feito. Quando os pensamentos negativos predominarem, consulte um profissional de saúde, um psicólogo, a fim de iniciar um tratamento, uma psicoterapia, para trabalhar a parte cognitiva e comportamental. Tente conhecer as suas emoções, sentimentos e sensações para identificar as suas necessidades psíquicas e corporais. Viva com entusiasmo, cuide-se, valorize o seu amor próprio, que é muito importante o amor próprio. Crie bons sentimentos dentro de você e seja fiel a eles. Tente ampliar a rede de relacionamentos e cultive as amizades e também a relação familiar. Aprenda a lidar com as situações do dia a dia, sem ficar no silêncio, no sofrimento, saindo do papel de vítima. E também fortaleça a autoestima para ter um sistema imunológico emocional equilibrado e saudável.
Fale a palavra mágica para tudo o que o incomoda. Basta, não aguento mais. Na medida que a pessoa se percebe e verifica a necessidade de mudança, está pronta para vivenciar a força dos 3D: desejo, decisão e determinação. Seja autoafirmativo, autoconfiante e seguro. Preserve o respeito a si e ao outro. O importante é compreender o seu papel perante a vida, saber lutar pelos seus direitos, saber que nem sempre contamos com a vitória e também existem derrotas. Mesmo assim, devemos reforçar os pontos positivos e as qualidades. Sinta entusiasmo nas tarefas diárias e cumpra até o final aquilo que começou. Procure se adaptar ao novo. Dê valor ao hoje, utilizando a experiência do ontem e adquira um amanhã promissor. Quanto mais se esforçar, maior será a sua capacidade. Use reflexos positivos. Aprenda a lidar com as emoções, as pressões diárias e saber resistir e afastar o que for negativo. Saiba lidar com as críticas sem ser defensivo. Ser positivo, otimista, significa fazer o que ama e amar o que faz. Tente conhecer as suas necessidades individuais. Procure vivenciar o silêncio interior. Reverta os pensamentos destrutivos e libere a ansiedade, os medos, a falta de esperança e, principalmente, quando sentir rejeição, investir em autoaceitação. Abandono, investir em atenção para si. Desamparo, investir em confiança na vida. Autopiedade, investir em valorização pessoal. Mágoa, investir em compreensão. Falta de amor, investir em amor ao próximo. Falta de energia para lutar, investir em novo sentido para a vida. A vida é uma manifestação de Deus, é uma energia, uma força vital que está dentro de cada um de nós. Busque a sua luz interior e aceita os desafios. Você pode.